Olá, bom dia a todos, bem-vindos à TVD. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada pela participação aqui de todos os nossos convidados. Bem, vocês nos pediram, vocês sugeriram e a gente providenciou. Estamos trazendo hoje um debate e tenho certeza que muitos de vocês estavam pensando e propondo esse tema. Nós vamos falar sobre como construir um processo de desenvolvimento seguro, né? E o que isso tem de muito importante hoje, né? Primeiro, a gente poder reunir, como a gente está conseguindo hoje, líderes que estão envolvidos tanto diretamente com a segurança, tanto com o desenvolvimento, tanto com as duas áreas, né? Então, líderes de DevOps, líderes que têm perfil de champion, CISOs. Então, nós estamos com um time aqui na nossa TVD que está lidando no dia a dia. E essa experiência ela é muito importante hoje, porque, na verdade, com a velocidade dos negócios, e cada vez essa velocidade é maior, e a transformação também, né, que se acelerou imensamente durante a pandemia, o desenvolvimento ele se torna uma ferramenta importante para o negócio, é uma necessidade hoje de qualquer negócio, e a segurança também vem se mostrando tão importante quanto. Então, precisam caminhar juntas, e juntas no sentido de integradas, no sentido de ser uma relação intrínseca, né? Então, realmente é um grande desafio. Nós vamos falar de métodos ágeis, vamos falar de microserviços, vamos falar de trabalho colaborativo. E, para isso, nós estamos contando com o apoio da Delphix. A Delphix é uma empresa que eu costumo dizer que é aquela empresa que cuida do dado, né? Ela cuida do dado desde a proteção do dado, de como esse dado se comporta dentro da organização, da importância desse dado, como é que ele está no ambiente de desenvolvimento, como é que ele está sendo tratado, depois como é que continua essa jornada, né? Então, nada melhor do que uma empresa que tem essa experiência para estar com a gente nesse debate. Então, muito obrigada a Delphix por estar conosco também aqui. E eu gostaria muito de apresentar para vocês os nossos convidados, e vou começar pelos estreantes, porque nós temos aqui, como eu falei para vocês, estreando na TVD, líderes que não costumavam estar aqui com a gente. Espero que, a partir de agora, essa área de desenvolvimento cada vez mais participe conosco. Então, eu quero apresentar para vocês o Kleber Pereira. O Kleber é gerente de ambientes e entrega contínua na B3. Possui experiência de 20 anos na área de tecnologia, atuando em frentes de desenvolvimento, qualidade, operação, transformação digital em grandes empresas do mercado brasileiro. Bom dia, Kleber, super bem-vindo aqui ao nosso debate à TVD. Muito obrigada. Obrigado, Graça. Quero agradecer o convite aí, né? Eu acho que é legal essa participação, que a gente fala que assim, o processo de transformação, né, ágil, de conhecimento é baseado nisso, né? Troca de experiências, né? Então acho que vai ser bastante legal aqui participar com vocês e ouvir diversas opiniões, né? A gente debater um pouco o tema aí, tá bom? Muito bom. Muito obrigada. Gostaria também de trazer para vocês e apresentar o Guilherme Lima. O Guilherme ele é gerente de arquitetura e engenharia de cyber na B3, tem 17 anos de experiência na área de segurança da informação, atuou em diferentes disciplinas da segurança em empresas de grande porte, nos segmentos financeiro e de telecomunicações. Obrigada, Guilherme, bom dia, boa estreia na TVD. Obrigado também pelo convite aí, Graça. Vai ser bom aí trocar ideia com vocês, figurinha de como é que todo mundo está lidando com esses desafios aí. Muito bom, excelente. E já prata da casa, sempre aqui conosco, participando, contribuindo para essa troca de experiências, o Paulo Conduta, que é CISO no Banco Orinvest. A bio do Paulo é bem interessante, apaixonado pela transformação digital, atuou como consultor no mercado financeiro, estruturando áreas de infra e de cibersegurança de diversas casas de investimentos. Com 25 anos de experiência em SI Infra, assumiu nos últimos 4 anos o cargo de CISO e Head de Infra do Banco Orinvest. Obrigada, Paulo, por estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada. É isso, Graça. É um prazer estar aqui. Bem-vindo, Kleber, Rodrigo, Guilherme. Obrigado. Muito bom estar compartilhando com vocês aí essas ideias, né? E como a Graça falou, a liderança na frente desses assuntos é muito importante trazer a visão de outras pessoas, de outras áreas também, para poder contribuir com todos nós aqui
a elevar esse bate-papo aqui, que é muito interessante. Exatamente, Paula, é isso mesmo. A gente tem falado sobre isso, né, nos nossos grupos, a audiência também tem pedido, então acho que a gente está com esse debate aqui inaugurando essa nova fase. E também uma prata da casa para reforçar esse time que está reunido hoje, o Rodrigo Rosa, gerente de defesa cibernética na Petrobras. O Rodrigo já está na Petrobras há mais de 10 anos, possui e passou por áreas como perícia digital, defesa cibernética, é formado em informática e pós-graduado em data mining, gestão do conhecimento pela PUC do Rio de Janeiro, meu conterrâneo. Rodrigo, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Mais uma excelente oportunidade aí de trocar ideia, né, sobre o tema polêmico, muitas questões tecnológicas, muitas questões culturais. Sempre um prazer estar nesse fórum aqui seleto, discutindo em alto nível com os colegas. Muito bom, Rodrigo, obrigadíssima. E agora eu queria também trazer para vocês, né, não está estreando na TVD, mas já esteve com a gente em outras oportunidades, no Security Leaders, o Daniel Stolf, que é Solution Engineer Latam na Delphix. O Daniel gosta de resolver os problemas mais ousados, que bom, né? Como apps distribuídos de alto desempenho, automação de DevOps, migração de nuvem, proteção de dados, é a praia do Daniel. Além disso, ele é capaz de identificar rapidamente problemas de negócios e ajudar a encontrar uma solução estratégica. Super bem-vindo à TVD, Daniel. Obrigada aí pela parceria. Muito obrigado, Graça, pelo convite e pela introdução tão carinhosa assim. E obrigado também por dar essa oportunidade para colaborar aqui com esse debate tão importante, né? Essa colaboração nesse tema com participantes tão ilustres assim. Bom dia. Muito bom, muito obrigada. Bom dia. Bem, pessoal, vocês me conhecem, né? Sabem que a interação com vocês aí da plateia ela é muito importante. Então, por favor, contribuam, me mandem perguntas, comentários, nós vamos estar aqui atentos. Vamos ter uma primeira rodada para falar um pouco mais de microserviços, falar um pouquinho mais desse desenvolvimento ágil, e depois os outros temas vão sendo desenvolvidos, e eu gostaria muito que vocês contribuíssem, até para a gente sentir um pouco mais como esse termômetro, né, de como vocês estão vendo esse desafio. Eu vou começar pelos nossos convidados, pelos estreantes, vou começar com o Kleber. Kleber, hoje, quando a gente, até brincando, né, fala sobre unir esses dois mundos, né, eu até brinquei um pouquinho nos meus grupos, falei, vai ser um programa que vai ter uma DR, vamos discutir a relação, né, um pouco. Então, eu queria que você começasse falando exatamente de microserviços, desse método ágil, do quanto que realmente ele trouxe e tem essa importância hoje no desenvolvimento, e o que isso representa em termos de segurança na sua visão. Quer dizer, aonde que você vê que está aí o ponto-chave entre esse modelo e a questão da segurança? Vamos lá, Graça. É assim, eu acho que eu vou quebrar em 2 pontos, tá? O primeiro, assim, é a questão da agilidade. Então, eu acho que a questão, quando você fala de microserviços, e ainda mais assim, empresas que conseguem construir, desenvolver já do zero, né, ela vai para uma questão de microserviço até para agilizar e facilitar o seu processo de desenvolvimento. Então, isso é fantástico. Empresas em transformação, então vou te falar do caso que a gente está hoje dentro da empresa, da B3, que a gente é uma empresa centenária que vem se desenvolvendo há anos, e o universo de microserviço, hoje, para a gente é até uma novidade. E aí, quando se fala de agilidade, às vezes ser ágil, às vezes não é questão só de ser rápido, né? É entregar valor mais rápido para o seu cliente, né? E primeiro ponto que eu acho que é a questão de microserviço é que você consegue estruturar, ter uma arquitetura bem abstraída para você conseguir atingir esse objetivo. Então, assim, quando você fala de pegar um serviço que é um monolito, que a gente tem muito disso hoje dentro da empresa, né? A gente precisa fazer refactoring, desenvolver novamente esse produto, a gente já olha para a tecnologia para poder até simplificar, porque uma coisa é aquela historinha sempre do waterfall, né? Você tem um blocão que você começa a desenvolver um monte de coisa lá, e aí você leva, às vezes, 3 meses para entregar um produto, porque está tudo amarrado, né? Então, trazendo a questão do DevOps, de trazer
agilidade na entrega, entregar valor para o seu cliente, né? Essa estratégia de microserviço, na nossa opinião, ela é muito eficiente nisso, para a gente conseguir fazer entregas menores, de forma mais eficiente, né? Entregando valor mais rápido para o meu cliente, ou seja, eu consigo quebrar isso, né? Além de deixar uma arquitetura bem mais robusta para a nossa aplicação, né? A gente nem vai entrar tanto em técnico aqui para também a gente ficar mais no nível da discussão das ideias, né? E como isso se amarra, né? Eu vou te falar que é o seguinte: quando a gente tem aquela cabeça, né, às vezes, você sabe, assim, ó, eu vim de desenvolvimento, mas hoje eu trabalho numa área de infraestrutura, de operações, ou seja, eu vivi os dois mundos, né? Eu estou operando, eu desenvolvi e agora eu estou operando. E de um lado é aquela, eu vou pegar, que é o primeiro choque, para falar a verdade, né? O dev quer entregar, a operação quer manter estabilidade, e quando a gente começou a falar de DevOps dentro da empresa, né, tem aquele choque da como é que a gente trabalha junto para isso? Como é que a gente traz esse valor agregado juntos para poder entregar uma coisa consistente, né, firme. E o engraçado eu vou amarrar agora com a segurança, que a gente falava muito de DevOps e em determinado momento a gente começou a falar assim, calma aí, tá faltando, né, uma questão aqui que é a segurança. Tá faltando 3 letrinhas aí, né? Tá cadê o SEC? Estão faltando, né? 3 letrinhas. Que a gente foi para o DevSecOps, né? E para a gente é uma quebra de paradigma, porque a gente está falando ali que ao mesmo tempo, por mais que a gente está falando de uma transformação, a empresa está passando por uma transformação digital muito legal há vários anos, mas é difícil você mudar o mindset. Então, quando você fala de DevOps, você está falando de mudança cultural, mudança de mindset, né? É você parar e dentro da cadeia, lá a gente está desenvolvendo, a gente parar e falar assim, cara, entregar rápido, então uma esteira de entrega contínua, segura, ela tem pré-requisitos básicos que você tem que ajudar a desenvolver. Então, assim, o dev tem que pensar que, quando ele for desenvolver, que seja microserviço, que seja serviços menores, ou até mesmo um monolito, cara, como é que você está o seu code review, como é que você está os seus testes unitários no CI, como é que você faz os testes de segurança, o Gui vai poder falar bastante disso, antes mesmo da gente entregar um produto, uma release, né? E a gente está falando aqui também de muita automação. Tá? Então, num primeiro momento, eu falo assim, essas coisas elas se amarram, e eu vou te falar que durante muito tempo eu tive que mudar muito o meu mindset para defender a cultura ágil e o DevSecOps, porque no começo a gente não está falando assim de coisas simples, né? A gente está falando de, eu quero entregar mais rápido, mas eu também quero ter segurança. E um dos pontos principais quando a gente faz um teste de segurança, eu rodei uma release, e identifiquei uma vulnerabilidade. O cara às vezes tem ali, tá terminando a sprint dele, ele deveria entregar e assim, erramos, vamos voltar para trás? É ok, né? É o ágil também, né? Errar rápido para resolver rápido e chegar no final. Então, quando você faz essa amarração, eu vejo que elas agora, hoje o meu conceito, eles andam junto, mas o desafio é tremendo. Tá? E eu falo pela minha vivência hoje, que é uma transformação de uma empresa centenária, né? Mas que traz muito benefício, tá? Então, o microserviço, eu acho que ele é um caminho para agilizar o processo de desenvolvimento, arquitetura robusta, escalável. Então, quando a gente fala de microserviço, não tem como a gente não amarrar com cloud. Então, a gente está falando de uma infraestrutura abstraída, e eu hoje de operação em infraestrutura, a gente busca isso, né? Tem uma infraestrutura abstraída que proporcione isso para a gente. Só que cada vez que você começa a entrar nesse mundo, mais você tem que olhar para essa questão de vulnerabilidade. Porque pode ser a porta de entrada para um risco operacional na empresa, que se você não fizer de forma correta, o Gui vai explorar melhor isso, a gente traz um risco para a nossa estrutura, né? Então ela amarra, para mim assim, agora essas disciplinas, essa questão de desenvolvimento, microserviço, DevOps, de novo, né, elas sempre estavam junto, o problema é colocar elas em momentos oportunos, colocar junto, isso que eu acho que é o desafio de uma empresa, uma corporação. Tá? Muito bom, excelente essa abertura do Kleber, e eu já vou rebater para já quebrar um pouquinho aqui com essa sequência e trazer o Paulo. Porque, Paulo, eu fui observando aqui, né? De certa forma, o Kleber fez aí, ele falou, vou dividir em duas partes, né? Vamos falar aí primeiro do dev, né? Da mudança para esse modelo. O primeiro desafio do DevOps, né? Sem a segurança, tira a segurança, já é desafiador, né? E como ele colocou, né, cada empresa tem que estar no seu momento, então ali você já tem um desafio, independente de qualquer coisa. E quando você traz, né, esses conceitos de
DevOps ligados a microserviços e ambientes cloud e tal. E aí você coloca a segurança, né? O Kleber deixou bem claro que é o caminho, é importante, mas é bastante desafiador. Então, eu queria ouvir você, né, desse lado de segurança, como é que você vê também esses recursos e, ao mesmo tempo, o desafio, né, Paulo, de fazer com que isso funcione aí de forma mais integrada. Eu acho que o conceito do DevSecOps ele é muito importante, porque a gente que está em segurança, a gente sempre atua naquele processo de dispor conhecimento e compartilhar a segurança com toda a companhia. Não só com o time de segurança, como o time de infra, com o time de dev e também com o usuário, né? A ideia de segurança, de elevar o conhecimento de segurança é justamente isso. Dar conhecimento e dar a importância da segurança para a companhia. Eu acho que o Kleber colocou foi muito bem feito, foi muito bem posto, pelo princípio até básico que ele falou que ele veio da área de desenvolvimento. Não quer dizer, quando ele saiu do desenvolvimento e entrou nessa área de Ops e segurança, ele acabou tendo justamente aquelas ideias de que, olha, segurança não é só um cara chato que está lá falando, não, isso não vai. Não, ele está vendo todo o processo, ele está vendo tudo ser entregue da melhor forma, não só com segurança, mas também com qualidade. Acho que esses pontos são muito importantes nesse processo, né? Trazer sempre a segurança, né? O shift to left, né? Quer dizer, trazer a segurança à esquerda, trazer sempre na concepção do projeto, na concepção do programa, nos conceitos básicos do DevSecOps, é importante para qualquer companhia hoje em dia. A gente não tem mais como suportar a segurança somente com o time de segurança em si, com firewall, com ferramentas e etc. Ela tem que ser embarcada já na concepção do sistema, porque, querendo ou não, tudo é um programa, tudo é um sistema, tudo tem desenvolvimento e tudo tem, querendo ou não, uma falha. Então, a gente tem que tratar quanto antes, melhor, né, nesse processo. Perfeito, excelente. Então, voltamos aqui agora para... Não estamos mudando de mundo, mas estamos falando aí, né, de líderes e de visões que são complementares. Então, eu vou trazer o Guilherme agora para fazer assim as suas... Essas aqui são considerações iniciais, né, sobre esse tópico. E eu queria, então, ouvir na sua visão, Guilherme, onde que você vê aí os pontos mais importantes de reflexão, de desafio, quando a gente está falando de desenvolvimento ágil, de microserviços, e dessa evolução cada vez mais importante da segurança nesse contexto. O Clebão já pintou mais ou menos o cenário, né, que a gente vive aqui, né? Eu acho que a gente está no mesmo fórum lá interno e vive discutindo, né, trazendo os desafios que a segurança tem, né, de embarcar, né, os controles de segurança, né? E, assim, eu acredito muito que a gente falou, tem um mindset de segurança que tem que ser, né, a cultura de segurança tem que ser embarcada, né, desde o início. A gente precisa colocar, de fato, né, os controles de segurança em cada etapa do produto, para que isso aumente, e não é só a segurança que a gente busca lá, né? Eu não estou lá dentro do nosso processo vendendo segurança, estou falando vendendo resiliência como um todo, né? Uhum. Não é só para eu marcar minha caixinha, segurança, check, já fiz a minha parte, né? Estou buscando que o cara de Ops não tenha que fazer, ele vai só olhar o indicador dele verde lá, né? Estou buscando que o Dev não tenha retrabalho, né, por causa de itens de segurança, né? E para isso, eu vejo ponto fundamental, por exemplo, a gente atuar, né, desde o início, né, do desenvolvimento, fazendo uma análise de ameaça correta, né, e aí a gente consegue colocar os controles específicos em cada parte para aquele projeto, e aí, né, buscando, né, se a gente juntar com a arquitetura de microserviços, né, e metodologias ágeis, então, assim, a gente não vai sair empurrando um monte de controle, pega um checklist e fala, tá aqui, ó, pá, coloca tudo, agora você está seguro, né? Não, a gente vai, escolhe o controle exato que você precisa, né, para
a gente conseguir, né, de fato, matar as ameaças específicas daquele produto. O microserviço vai te dar um escopo mais reduzido para trabalhar, fica mais fácil do que você pensar num todo. Uhum. E microserviço também vai te ajudar, né? Assim, ó, beleza, a gente vai entregar 10 microserviços. Ok, você errou um, né? Em um aqui falhou um teste, né? E aí, a gente, como segurança, a gente não está também só pensando assim, cara, ó, ou entra zerado, ou entra, ou não entra, né? Eu acho que a gente ter o ferramental correto, com a análise de ameaça feita corretamente e medindo o risco, você vai conseguir tomar uma decisão bem informada, né, do risco que você está tomando daquele Exato. produto entrar em produção. Exato. Então, assim, cara, eu consigo entrar uma semana com essa vulnerabilidade aqui, né, que aí eu já entrego o produto, já começo a testar, faço um teste AB, por exemplo, com essa funcionalidade, e aí eu consigo, vou com o risco aqui baixo ou médio, vamos supor. Consegue, isso aqui eu tenho uma ferramenta aqui, eu faço uma configuração extra aqui para você e você já consegue tocar o seu barco, né? E aí a gente faz com que o processo fique um pouco mais leve, né? E tomar decisões bem informadas do risco que você tá correndo, né? E poder avaliar, inclusive, né, o quanto que você pode, né, avançar ou não. E uma até decisão pode correr o risco, é uma decisão que não tem que ser tomada por uma área só, né? Isso, tem é uma que ter decisão a de visibilidade negócio, e tem né? que tomar a decisão, né? Muito legal. É uma decisão de negócio. Às vezes você quer colocar, esse produto é vital para o negócio. Assim, ok, mas tem uma vulnerabilidade. Como é que a gente vai solucionar isso como empresa, né? Exato. Muito bom, muito bom. Excelente essa colocação. Já fez o Paulo levantar ali a mão para comentar, Paulo. Isso, uma coisa muito importante que o Guilherme falou, que é o quê? Precificar. Com todas essas informações que a gente vai fornecer para o desenvolvedor, para a área de negócios, ali a gente vai conseguir precificar até mesmo qual o custo real daquele determinado produto que está subindo. Por quê? Às vezes a gente aceita pagar um pênalti por um risco existente, porque o retorno daquele produto ele é muito elevado. Mas você deixa claro para todas as pessoas qual que são os riscos envolvidos. Então, a precificação também vai ser importante, a gente passar essa informação sobre os riscos para a precificação daquele determinado produto. Perfeito, excelente. Kleber e depois Daniel também pedindo a palavra. Kleber. É só complementando mesmo com o Paulo e o Gui falou, porque assim, aqui está até no tema da nossa palestra, né? O fluxo de entrega contínua, né? Então, quando a gente se fala de DevSecOps, o Gui falou um pouco de ferramental, o Paulo falando um pouco ali de entregas, né, valor, aí estava assim, o fluxo de entrega contínua de DevSecOps, ele vem para trazer valor, ou seja, ele fazer o quê? Ele contribuir com essa questão da entrega dentro do processo, para você se tornar ágil. Então, assim, um fluxo automatizado vai te trazer agilidade e controle dentro do que a gente espera e vai trazer o quê? Processo de decisão. Aquela velha escolha, né? Você não depende de pessoas para poder ficar olhando a empresa inteira. Você tem um fluxo que vai te dar insumos para tomar a decisão correta, incluindo o processo de segurança, né? Se você, por exemplo, habilitar os seus gates lá de controle, você mesmo sabe o que realmente pode passar, o que não pode, e assim, é cultura. É você implementar dentro da empresa uma cultura. Então, o ferramental você consegue colocar. Todo mundo aqui tem condições técnicas totalmente de colocar. A questão da mudança de mindset que eu falo, que é o que vai trazer esse benefício que até o Paulo está falando, né? De investir em processo de decisão, de qualidade, que vai medir onde a gente está correndo nos nossos riscos, né? Perfeito, excelente. Daniel pediu a palavra e, na sequência, o Rodrigo. Daniel, com você. Obrigado, Graça. Uma coisa que o Guilherme e o Kleber falaram ali mais cedo, né, sobre segurança como uma área colaboradora, né? Então, métodos ágeis são sobre colaboração, né? E o termo DevSecOps não é uma palavra só à toa, né? Na verdade, a segurança, ao invés de ser uma mera supervisora que fala sim ou não, né, trazer ela como uma área colaboradora. Então, no começo nos primórdios dos containers, por exemplo, né, fala assim, olha, não pode usar, não pode, está proibido, não sei o quê. Não, como é que vai fazer o hardening disso? Como é que a gente vai fazer uma automação
para a gente fazer testes integrados também de segurança, trazer isso para o nosso pipeline de DevOps e fazer isso de uma maneira automatizada, né? Então, a área de segurança ela vai ter que vir junto aqui, né, e ajudar a formar templates de projetos, né, em que ela possa contribuir também para que a análise de segurança seja feita de maneira automatizada. Basicamente, trilhar o mesmo caminho que a operação trilhou, né? Ao invés de resistir, como resistiu no começo a microserviços, por exemplo, por causa do crescimento exponencial da complexidade da administração, né, vir junto para ajudar a automatizar isso, né, e integrar isso dentro dos nossos pipelines para continuar tendo aquela entrega ágil, né, e trazendo valor. E um ponto que eu acho crucial, assim, é também ajudar dentro desse processo, né, é importantíssimo dentro da automação, dentro de uma integração contínua, um teste integrado mesmo, você às vezes conseguir reproduzir, né, as condições ambientais que você tem na sua produção também, né. A gente sabe que o pessoal de operação, né, tem aquela piada recorrente, né, falando assim, o desenvolvedor sempre reclama que no meu ambiente isso não aconteceu, né, na verdade não aconteceu porque a gente não tem as mesmas condições ambientais da produção. Agora, como é que você reproduz essas condições ambientais da produção, com dados incluso, que a gente sabe que a maior fonte de erro são justamente os dados, né, como é que você reproduz isso dentro do seu ambiente de desenvolvimento, de teste, dentro da sua esteira, de maneira segura, né, sem aumentar a sua área de exposição de dados sensíveis ou confidenciais, né. Então, esse que é o desafio, né, e é nisso aqui que a segurança vai ter que entrar também, colaborando, trazendo a solução também, né, descaracterizando o dado, mas sem perder a natureza do dado, né, mantendo a usabilidade dele, etc. Perfeito, muito bom, muito bem colocado. Rodrigo, fechando aí nossa primeira rodada. Muito bom aqui o debate. Vou descansar. Vocês estão tão... O mediador aqui vai descansar nesse debate. Todo mundo querendo falar? Comentando um pouco aí do que o Kleber, o Guilherme, o Daniel e o Paulo trouxeram, né? O CI/CD, a palavra em comum é o contínuo, né? A entrega contínua e a integração contínua. Então, a segurança tem que ser contínua. Né? A gente tem que mudar o paradigma também da segurança. Não é encaixar a segurança num modelo antigo. Ou seja, não adianta, no final de tudo, eu entregar um relatório gigantesco para o desenvolvedor corrigir. Né? E a gente tem que lembrar que o código customizado é a ponta do iceberg. Né? Hoje em dia, as aplicações modernas elas não são desenvolvidas, elas são montadas. A quantidade de componentes, de biblioteca que estão prontas é gigantesca. Então, a gente cuidar dessas bibliotecas, padronizar essas bibliotecas, trazer essa cultura de segurança para os componentes que você está montando, já vai começar a facilitar muito o trabalho, né? Trazendo o dever de casa aqui, uma estatística do Gartner, né, que até 2023, 70% das esteiras ágeis vão ter incorporado ferramenta automática para correção de vulnerabilidade, para análise e correção de vulnerabilidade nesse código-fonte, quanto a 30% de 2019. Ou seja, a ferramenta, como o Kleber falou, ela vai estar incorporada no processo. Agora, culturalmente, como que a gente vai fazer para o nosso desenvolvedor absorver isso? Né? Como que a gente vai ter a disciplina de trazer componentes e, obviamente, né, tem toda aquela comodidade, né? Você já tem aquele componente pronto, então várias vulnerabilidades que a gente tem encontrado aqui no nosso centro de resposta de incidentes são componentes antigos que estão lá na aplicação e não é código customizado, né? Não é código com propriedade intelectual, que a probabilidade de uma codificação com erro é muito maior. Então, acho que no final das contas é tudo isso. E também comentar, né? A gente sempre tem que trazer a questão do risco. A gente não pode esquecer que a gente tem todo um ecossistema de segurança para mitigar esses riscos, né? Então, a gente tem que parar de perder tempo, porque se a gente seguir no modelo daquela segurança de verificar tudo, segurança com risco zero não existe. Né? Se a gente seguir nesse modelo, a gente vai perder a velocidade, a gente não vai conseguir acompanhar o método ágil. Então, muita atenção ao falso positivo e análise de risco, ao score de risco daquela vulnerabilidade. Você vai ter que colocar em produção uma aplicação vulnerável, obviamente respeitando o score de risco para corrigir lá na frente e considerando todo o seu ecossistema de segurança que vai mitigar. Aquela vulnerabilidade ela vai ter uma probabilidade baixa de ser explorada considerando todo o seu ecossistema. Então isso tem que ser muito considerado, senão a gente perde a velocidade do processo ágil e aí no final das contas a gente acaba sendo colocado de lado. Perfeito. Excelente essa colocação do Rodrigo e ele acabou falando um pouquinho aí sobre um tema que eu queria
aí a nossa segunda rodada falar um pouco mais, que é justamente entrar um pouquinho mais nessa coisa de teste, né? E fazer esse CI/CD aí que o próprio Rodrigo comentou, e, de certa forma, também o Daniel passou um pouco por isso, e até brincou com essa piada comum aí, né? Que desse lado aqui não acontece, por que acontece do outro lado, né? Então, eu queria, Kleber, que você comentasse um pouco esses pontos mais, assim, estressantes, um pouco mais difíceis, quando a gente está falando de testes. E aí eu vou fazer uma brincadeira, já que o Daniel fez também. Quando eu comentei ontem no nosso grupo de CISOs que a gente teria esse encontro, o pessoal falou assim, pergunta se a relação fica tranquila quando se fala de SLA. Então, o pessoal brincou um pouquinho. Fala de SLA para você ver se quando está o CISO e a turma de Dev, se vai ficar tranquilo. A Graça está provocando, fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho. Tem que botar um pouquinho, né? Não fui eu, gente. Não, mas é legal Foi esse negócio. Foi o que eu ouvi, um passarinho me contou. Não, eu acho que é super importante. Porque, e eu te falo que, assim, essa questão de SLA, ela é realmente complexa, tá? E aí tem um ponto que é muito importante, de novo, eu falo muito com a galera lá que a gente trabalha, né, porque tem essa questão da pressão da entrega, né? Pô, tem um prazo, tem que entregar o cliente, regulador, a gente é uma empresa muito regulada, então o cara solta um negócio lá, tem que sair correndo para falar, e tem uma besteira que às vezes o pessoal fala para mim, né, que eu tento corrigir, eu falo assim, cara, ágil não necessariamente é você ser ali rápido, entregar ali. Ágil não é bagunça. Eu falo, cara, ágil não é bagunça. Então a gente tem aqui as nossas premissas básicas e a gente tem que seguir como empresa. A gente toma uma decisão corporativa em cima disso. E entra sempre essa questão do SLA, né? E aí, sempre entra, por exemplo, eu vou falar assim, a gente tem muito problema, às vezes, quando a gente está falando de uma estrutura on-premise, né, que a gente tem uma entrega em servidor físico, infra, e que realmente demora, você está colocando um parque, você está colocando um data center, né, e o cara está querendo colocar código ali, a gente trabalhando com a questão de nuvem, para a gente acelerar um pouco essa questão de deixar uma infraestrutura mais abstraída, mas o SLA, ele sempre volta, né. E aí, uma coisa que a gente tem que desmistificar, e eu não lembro aqui quem falou, né? É assim, o fluxo de entrega contínua, ele traz um benefício da gente agilizar esse processo. Ele não resolve 100% dos problemas, né? Porque hoje eu vou trazer um número aqui que a gente tem dentro da empresa, que a gente fala o seguinte, a gente, depois de 3 anos numa jornada de montar um pipeline de entrega contínua, eu sofria muito pressão dos times de projetos, deve assim, pô, eu desenvolvo o código em um dia e levo uma semana para colocar no ambiente. Por quê? Porque eu vou ali o cara desenvolve o código, comita o código no CI dele, ele faz um teste unitário, ele faz ali a análise de código dele, faz um teste ali de segurança, gera uma release, colocava na fila de um time de operação que está na minha estrutura, só que assim, eu estou enfileirado, você tem questão de capacidade do time, imagina um time pequeno cuidando de uma empresa como a B3, então eu afunilando, né, que na verdade quanto mais vai chegando em produção, mais vai afunilando, você tem 10 times de desenvolvimento fazendo e você tem um time atendendo. Afunila, não tem um para cada, né, sendo que depois a gente pode até falar do processo que a gente está fazendo de implantação, a gente está tombando o ágil escalado dentro da empresa, a gente está falando de processo de system team, que é embarcar as pros de forma dentro das cadeias, mas nesse começo, a gente começou a falar, e era muita pressão, então eu falei, pô, desenvolvo um dia, levo uma semana, pô, desenvolvo um dia, levo um mês para colocar em produção. E a gente começou a trabalhar e falou, tá bom, vamos tirar um pouco isso aí, porque a gente precisa implantar a gente falou que a gente pavimentou uma estrutura ágil. Então a gente pavimentou um pipeline de entrega contínua de DevSecOps dentro da empresa. E aí, olha só como que é engraçado. Depois de um tempo, a gente automatizando muito, colocando ali o processo de CI/CD rodando, automatizado, ferramental, fazendo análise de código, testes automatizados. O cara saiu, às vezes, de uma semana para entregar o código dele em um ambiente em minutos. E a gente está falando assim de 3, 5 minutos. E aí tinha os monolitos, que até eu tenho um monolito que, sei lá, o cara é pesado, ele leva 1 hora para entregar em um ambiente, mas é um monolito, a gente não mexeu nele ainda. Depois de um tempo que o cara estava acostumado com isso, ele começou a reclamar comigo que 5 minutos, 10 minutos ainda demorava.
E aí eu catava a história, eu assim, cara, mas calma aí, vamos lá, beleza, a gente vai tentar, deixa eu te entender qual que é a sua dor, porque a gente saiu de uma semana para minutos, e mesmo assim ainda você está reclamando de SLA, aí começa, não, é porque ó, o ferramental não está na minha mão, porque lá na estrutura, lá a parte de DevOps, né, quem controla o ferramental está na minha equipe, só que o cara de Dev ele ainda quer ter autonomia para mexer ali no projeto e tal, e a gente, por questões de liberação de acesso, a gente está indo em passos devagar, né? A gente está dando um passo de cada vez. Mas agora o cara quer quebrar o SLA. Aí eu viro para ele e falo assim, tá, mas eu te dar a permissão para você fazer. O que vai acontecer com o SLA? Você vai, sei lá, vai entregar 5 minutos mais rápido, mas e seu teste? Aí eu começo a voltar na questão da cultura, né? De novo, a gente não está falando só... Aí volta aquela questão, que agora eu estou do lado da operação. Como é que está o seu teste unitário? Como é que está o seu teste funcional? Porque você está entregando em minutos e está levando uma semana para testar. Será que a gente não tem que investir agora em teste automatizado para a esteira ficar mais rápida? Porque o seu SLA agora não está por conta de um processo de infraestrutura ou um processo de segurança. Ele está porque a gente talvez está falhando no testar mais rápido. E aí eu acho que, eu não me lembro quem falou, que é a questão da massa. O maior desafio, por exemplo, é você ter um ambiente compatível com a estrutura de produção, que aí faça você também automatizar melhor, para poder você também ganhar tempo nessa parte. Então, essa questão da SLA, ele vem em vários pontos, mas assim, e aí, quando você quebra seu pipeline, você tem que tentar, a recomendação que eu falo assim, é você tentar entender sua dor. Porque a partir do momento que você entendeu a dor, e a gente está falando como grupo, tá? Então, é legal aqui que, assim, a gente está falando do DevSecOps aqui, não é como cada um na sua caixinha, a gente está falando, ó, como grupo, como é que eu faço para entregar mais rápido, com segurança e trazendo valor? Mas não necessariamente é segundos. Então, eu até brinco hoje, a gente já está na maturidade, por exemplo, a gente está criando, a gente fala que a gente chama de RepSocs, né, as milhas coloridas, mas assim, a gente está definindo cores para os sistemas. Então, assim, ó, um sistema com a complexidade, ele está num quadrante verde, que é um sistema que tem, ele não é o nosso core. Pô, eu preciso criar as mesmas regras de segurança, as mesmas regras de processo, validação. Esse cara não pode estar 100% automatizado para levar até a produção, porque às vezes o cara que está cuidando desse sistema, ele está desenvolvendo, ele está numa política assim, ele desenvolve o defeito e realmente, ele sai na esteira deles testando em minutos e chega em produção. Posso fazer durante o dia, um horário específico, não tem problema. Um sistema que ele está mais na cadeia, um amarelo, tem que ter uma atenção maior. Então, as travas do pipeline dele vai ser maior. Agora, o nosso core business, o nosso sistema que está no vermelho, eu tenho que ter... Não adianta o cara vir falar comigo de SLA. Fala, cara, você está mexendo com o core da companhia. Eu não vou deixar você entrar em produção com um incidente de segurança, um bug que você não tratou que pode trazer risco para a gente. Você não vai entrar, fazer deploy no meio do dia com o pregão bombando lá e você parar uma aplicação no meio do dia. O SLA movimentou o Kleber. O Kleber foi esse tema, como diz o Paulo, eu coloquei fogo no parquinho. Fogo no parquinho. O Kleber, com muita propriedade, traçou aí na visão dele, né? Todo envolvimento que essas 3 letrinhas aí acabam trazendo. Graça, eu não quero perder a piada. O Paulo já pediu aqui, interrompendo. Eu não quero perder a piada. É um prazer ver alguém de time de dev defender produção, implementação. É uma dádiva para a gente. Olha, você não sabe o que é que a turma aqui, para mim, está falando. Graça, vai ter que ter mais rodada, estou adorando. Música para os meus ouvintes. Nossa, é música, mas, Paulo, nossa, que prazer. É legal, Paulo, que assim, ó, de novo, a jornada eu passei dev, eu sofri dev, reclamei como um dev, fui para QA, trabalhei com QA, sofri como QA, fui para operação, então hoje eu sou um cara de implementação, operação que conhece as duas. Então, assim, essa é a questão da jornada, então a empatia fica maior, tá? Você foi a fita da esteira, né? Você foi junto com a esteira, né? Exatamente. E agora tá lá parceirão de SEC lá também. Isso aí. Daniel pediu a palavra e depois eu abro para os demais também. Muito bom esse tópico. Daniel, eu também não queria perder a oportunidade, assim, né? Que do mesmo jeito que, do ponto de vista de segurança, né? O absolutamente seguro com 0% de risco é você puxar o sistema da tomada, né? É um radicalismo extremo, né? E daí você não atende o negócio, né? Por outro lado, né, o pipeline super rápido que vai entregar em segundos é o código direto para a produção, né? Você pulsa toda a fase de testes, né? Mas é um ponto que o Kleber, e acho que foi o Rodrigo e o Paulo também que falaram, né? Sobre você pesar as metas de negócio, né? E risco, custo e benefício
tanto do ponto de vista, né, da operação, né, que isso já tá mais embutido no DevOps faz algum tempo, né, mas também do ponto de vista de segurança também. Então, não ser só um mero bloqueador, mas também não deixar passar tudo, né, pesar, ver alternativas de mitigação, etc., né, para você continuar atendendo às necessidades de negócio, né, sem ser uma mera barreira, senão, como o Rodrigo disse, né, a segurança acaba ficando desmoralizada. Se sempre falar não, vai acabar ficando de fora do processo, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer trazer segurança para dentro para poder colaborar também. Perfeito. Temos já algumas perguntas aqui. Sobre esse tópico, tem o Guilherme aqui pedindo a palavra, eu estava aqui dando uma olhadinha, já tem várias perguntas, já vou abrir, tá, pessoal? Para as perguntas de vocês. Só complementando o que o pessoal falou, né? A gente de segurança também tem que mudar um pouco o nosso mindset de querer impor um controle, né? A gente tem que entrar no barco junto com o pessoal que está tentando entregar, se colocar na posição deles, né? E auxiliar, né, o processo a obter o seu fim, né? Então, quando a gente puxando lá, né, microserviços, né, uma decisão de arquitetura vai auxiliar você a tomar essa decisão, isolar as ameaças, onde você vai ter problema, né, você poder quebrar, igual o Kleber falou, eu tenho sistemas verdes, sistemas vermelhos, tá, mas um sistema verde, ele pode impactar um vermelho, né? Então, uma decisão arquitetural, uma análise de ameaça, uma análise de risco bem feita, se você tem essas segregações de ambiente, você consegue ter mais flexibilidade, né, e tomar decisões com pesos diferentes e ambientes diferentes, né? Então, e aí vou trazer uma outra perspectiva, né, que é a experiência do dev, né? Tipo, cara, no fundo, se você for ver, você está fazendo shift left, você está jogando tudo lá para o dev, ele vai ter um trabalho extra, não vai ser livre de trabalho, não vai ser só uma ferramenta, eu vou instalar e, dev, fique feliz se agora está tudo certo. Ele vai ter um trabalho extra. Então, se a gente não pensar qual que vai ser o trabalho extra que o cara vai ter, convencer ele, né, qual o valor daquilo, que aquilo vai trazer valor não só para a empresa como um todo, mas para ele também no trabalho dele, na resiliência da aplicação dele, né? Do tipo, cara, não vou te ligar de madrugada falando que caiu um processo seu e o problema está no código da aplicação, a gente precisa que você revise, né? Isso é um exemplo crítico, mas pode ter N exemplos parecidos, né? Então, tem a questão, de novo, voltamos lá, né, no mindset, na cultura da empresa, né, e fazer que eles entendam o propósito dos controles, né? Não está só pedindo para marcar caixinha. Com certeza. Muito bom. Pessoal, nosso debate está excelente. Vou começar a trazer algumas perguntas aqui da plateia e muitas estão bem em cima daquilo que vocês estão colocando. A primeira delas, duas, na verdade, Daniel, vou passar para você, porque elas falam exatamente do ponto de como você consegue replicar o ambiente usando os dados reais, né? Porque isso hoje, do ponto de vista, né, de vazamento de dados, até se forem dados pessoais, implica em lei de proteção de dados. Então, algumas questões relacionadas a essa realidade hoje, que é o cuidado e a preocupação que tem que ter com o dado, do ponto de vista, né, até de LGPD, como é que você vê esse risco quando você está com dado sendo trabalhado nesse ambiente, sendo testado? Como é que você está vendo as empresas hoje trabalhando com esses dois, né, digamos, demanda, né? Tem que testar, tem que ter a realidade o máximo possível para quando sair ela ser bem retratada, mas, ao mesmo tempo, também hoje existe um cuidado muito grande em relação à proteção dos dados, né? Sim, sim. Acho que foi o Kleber, inclusive, que falou, né, sobre uma dificuldade, né, de você primeiro duplicar os dados, né, e à medida que foram surgindo ferramentas, né, para você poder fazer isso on-premise, em ambiente multinuvem, etc., né, isso acabou expandindo um problema, né, porque você replica esses dados para os ambientes menores, para você reproduzir aquelas condições ambientais que você tem em produção, né, você, às vezes, elimina o gargalo da infraestrutura, da operação, né, e você vai bater no próximo gargalo, que é a questão de segurança. Quando a gente olha para as empresas, a produção mesmo é a ponta do iceberg, ali na sua área total de
de exposição de dados sensíveis ou dados confidenciais, né? Quando você olha para os ambientes menores, aí você tem o dev, você tem o QA, você tem o AT, você tem alguma coisa para extrair relatório, etc. Eles respondem por algo em torno de 80% do volume total. E você está reproduzindo isso em ambientes que não são completamente seguros, porque é justamente neles que você está implementando primeiras medidas de segurança, né? E onde você tem a maior dificuldade de administração, pela proliferação dos ambientes no contexto de desenvolvimento ágil, né? E o que a gente tem visto, assim, na verdade, é uma tentativa, é uma prática de mascarar esses dados para você descaracterizá-los, você descaracterizar esses dados pessoais e tirá-los do escopo da LGPD. Então, você pegar aqueles 80% de volume submerso de ambientes não produtivos e tirá-los do escopo da LGPD, mas sem que você perca a relevância do dado e a natureza dele. Exato. Né? Então, você não pode... As perguntas estão nessa linha, Daniel. Quanto que é difícil encontrar esse... Você não pode, por exemplo, trocar um CPF por uma sequência de números sem sentido, porque muitas vezes a aplicação valida o dígito verificador de CPF. Você não pode trocar o CPF, né, sem ter em mente que ele pode estar escrito de maneiras diferentes em pontos, em lugares diferentes da nossa aplicação, com ponto, sem traço, etc. Né? Mesma coisa, né? Você não pode trocar nomes de pessoas por uma sequência de caracteres sem sentido, né? Então, você tem que trocar, por exemplo, Kleber por João, Paulo por José, alguma coisa assim, para que você mantenha aquela relevância dos dados, né? Muitas vezes vai trocar endereço, né? Às vezes não troca o endereço inteiro, porque senão você perde a relevância do dado, porque dependendo do contexto, você pode ter alguma coisa ali para identificar a localização, então você pode preservar o começo do CEP e alterar descaracterizar o finalzinho dele, vai trocar um número de telefone, você mantém um código de área, são métodos desse jeito, né? Então, é você descaracterizar os dados, tira eles do escopo da LGPD, dado descaracterizado não está no escopo mais da LGPD, perde a relevância, inclusive, para o hacker, né? Mas sem que ele perca a natureza dele, né? A sua capacidade de agregação e a utilidade dele no contexto de desenvolvimento, teste e até mesmo de análise de dados, né? No contexto de ciência de dados. Perfeito, excelente. Uma pergunta aqui direcionada para o Rodrigo. Se o Rodrigo, acho que o Rodrigo já se conectou aí de novo. Opa, o Rodrigo está aqui com a gente. Rodrigo, Alex Amorim, ele é um CISO aí conhecido nosso, e está participando com a gente. Obrigada aí, Alex, por estar com a gente aqui acompanhando, também representando aí o IBRAS-PD. Ele fala se você acha que o conceito de carta de risco ainda está fazendo sentido nesse cenário e como está sendo feito na prática com essas esteiras ágeis. Se você acha que é possível manter esse conceito, mesmo dentro desse ambiente, e se na Petrobras vocês estão conseguindo isso. O conceito da carta de risco é muito poderoso, né? Ele abre portas antes mesmo da carta ser assinada, né? Só a ideia de alguém se responsabilizar pela... E aí a gente falou sobre isso hoje, né? O quanto aquela aplicação me retorna para eu mantê-la fora da esteira, né, de produção por conta de uma vulnerabilidade que a probabilidade é baixa. Agora, por outro lado, se você precisa do negócio funcionando e tem uma probabilidade alta, a gente precisa, de fato, exercer o nosso papel de segurança. O nosso papel de segurança é trazer as ferramentas e a forma de correção para que isso aconteça, né? Na Petrobras, a gente tem conseguido se movimentar, né? A cultura tem sido modificada, né? Nós temos agora uma estrutura que a Márcia Tosta responde, a nossa CISO responde, que é uma gerência executiva de segurança da informação completamente independente, respondendo direto para a diretoria, né, de tecnologia. Então, isso deu muito patrocínio, né? Então, antes da gente chegar no momento da carta de risco, as conversas, né, a conscientização tem acontecido. E um outro ponto que tem funcionado bastante é o nosso programa de Champions, né? A gente tem insistido muito em ter pessoas que entendam de codificação segura dentro das esteiras, né? Para que os profissionais da área de segurança, que
todos nós vivemos esse drama, né? São escassos, a gente tem milhões de coisas para fazer. Então, o HH especializado em segurança, com o aquecimento de mercado, com os desafios, está muito escasso e é muito precioso. Então, o profissional de segurança da consultoria em todas essas esteiras que estão acontecendo, na Petrobras a gente tem quase 500 esteiras ágeis acontecendo de forma simultânea. Então, é impossível o time de segurança dar suporte para todas essas esteiras simultaneamente. Então, a cultura de segurança dentro desses desenvolvedores, esse programa de Champions é fundamental para o nosso sucesso. E aí, com isso acontecendo, a gente entende que as cartas de risco estão cada vez mais escassas para esse tipo de assunto. Né? Perfeito. Muito bom, Alex, aqui até no meu WhatsApp aqui, agradecendo, muito bom você ter respondido. E, Paulo, uma pergunta também aqui para você, e o Rodrigo tocou nesse ponto, né? Champion, a gente sempre quando está falando desse assunto, a gente acaba falando, né, dessa figura. O quanto que você hoje tem essa figura na sua estrutura? O quanto você acha que hoje... A gente começou no nosso papo aqui no Esquenta, falando exatamente da escassez de mão de obra especializada na área de segurança, na área de tecnologia como um todo. Então, a gente falar de um perfil e de um profissional que está sendo cada vez mais comentado, que seria o Champion, me parece um grande desafio hoje você conseguir ter essa figura dentro da estrutura, não, Paulo? Isso, é muito complicado porque, como você falou, o mercado está aquecido, tá? E a mão de obra hoje, para você ter líderes sobre esses assuntos, ela está escassa. É um desafio que a gente tem aqui dentro da empresa, principalmente a gente vem elaborando aqui programas para elevar essa liderança, tá? Atuando principalmente na questão da questão pessoal, né? Saindo um pouco da questão técnica, levar esse conhecimento de liderança pessoal da equipe para elevar essas pessoas a líderes e a champions sobre aquele determinado assunto. Então, a gente vem fazendo um programa de elevar esse conhecimento. E buscar no mercado hoje alguém com esse perfil, além de ser caro, ela é escasso, demorado, e muitas vezes você não consegue para atender um determinado assunto. Então, às vezes, a gente acaba tendo que atirar para todos os lados, para justamente poder capturar o máximo possível de pessoas, talvez não no perfil que a gente gostaria, trabalhar essas pessoas internamente para adaptar a nossa cultura e ter esse conhecimento que o torna ele um líder daquele determinado assunto, né? É um desafio bem grande que a gente vem atuando. Perfeito. Mas alguém gostaria de comentar sobre essa figura do Champion? Kleber, Daniel, para a gente, porque tem várias perguntas aqui relacionadas. Opa, o Kleber já prontificou. E eu vou te falar, complementando o Paulo, realmente o mercado está muito aquecido, tornando mais difícil você trazer essa figura, né, dentro da empresa, e desenvolver essa figura dentro da empresa é até complexo também, porque, primeiro, tem a rotina de todos, e você precisa a pessoa que embarcar com esse cenário, ele tem que acreditar, né? É aquela coisa, não pode ser uma pessoa que simplesmente a gente brinca lá, vai ficar batendo a Bíblia lá, tá? É aculturamento, cara, é um cara que vai fazer aculturamento. Por quê? O desafio ali tá, o Rodrigo falou aqui, né, codificação segura. Então, vou dar o meu cenário. Como nós, como grupo de DevSecOps, a gente consegue entrar dentro dos times de desenvolvimento e falar assim, cara, essas são as boas práticas de desenvolvimento seguro. Você me ajuda? Deixa eu te dar um treinamento, deixa eu assim, para você pensar que, quando você estiver desenvolvendo, pensar nessas boas práticas. Achar essas pessoas que vão fazer esse processo de aculturamento está cada dia mais difícil. Não é impossível. A gente leva tempo para formar, mas a gente consegue. Então, esse aculturamento dentro de casa, eu acho que é um dos caminhos principais para você ter sucesso. Né? Que nem o Rodrigo fala assim, bom, 500 esteiras ágeis, não tenho 500, mas, cara, eu já tenho ali, vou chegar próximo de, até 2022, sei lá, umas 150 squads, eu já fico louco, né? Quando o Rodrigo falou também, eu parei um pouquinho aqui, respirei, porque... Então, assim, hoje, sei lá, hoje a gente tá tombando, a gente tem umas 70 criadas, e assim, e embarcar essa cultura
de segurança, de código seguro, de desenvolvimento, né? A arquitetura do software, ela é difícil. E aí, achar esses champions para poder a gente embarcar essa cultura, desenvolver, quando você consegue fazer isso, é fantástico. Porque ele não está só lá batendo a Bíblia, ele está simplesmente lá aculturando, ele chegando e falando assim, vem cá, deixa eu te mostrar qual que é a jornada. Talvez essa primeira vez vai ser mais traumático para você, mas vai ser mais, mas quando isso virar rotina, entrar dentro da sua cultura, vai tirar de letra, né? Perfeito. E isso, eu acho que a gente também está indo muito nesse caminho, porque eu acho que cultura é um dos piores, não vou falar pior, né? É a missão mais complexa, o desafio da transformação ágil dentro de uma empresa. Porque não é assim no estalar de dedos, né? Muito bom, estamos no tema agora, falando um pouquinho de Champions. Guilherme pediu a palavra e depois Daniel complementa. Antes de começar, só vou explicar aí o que o Clebão está falando de bater na Bíblia aí, né? Que para quem não sabe, lá no centro tem o pessoal que fica lá pregando lá para quem passa no centro, eles aí para chamar atenção, eles pau na Bíblia e faz aquele barulhão, e aí a gente fala assim, a sensação às vezes é que fala assim, eu como segurança eu usava assim também, eu falei assim, tô aqui o louco da Bíblia aqui falando, você tem que codificar seguro, pá! Né? Então, é isso que é o bater na Bíblia lá. Né? Boa, Gui, boa, Gui. Então, você sabe assim, no começo, eu entrava na reunião e eu falava assim, pessoal, porque assim, cara, a gente tem que fazer assim, vai ficar muito bom. Aí o pessoal falou, então, como é que a gente vai fazer? Tipo, não adiantava nada, sabe? Tipo, eu ficava lá batendo na Bíblia lá. Então... Ótima analogia aí. Daniel, então... complementando aqui. Você quer continuar, Guilherme? Só para fechar? Pessoal, assim, eu tenho duas visões sobre o Champion, né? Um é o Champion, que é o cara de segurança mesmo, né? Que é o cara que vai meio que determinar e orquestrar, né, todo o pipeline, o que tem que estar no pipeline, o ferramental e tomar as decisões. E seria o Security Champion, né? Que seria o Security Champion, que é o cara que é o Champion de segurança, isso, né? Pode deixar como Security Champion, mas a gente internamente chamava até o objetivo era ter desenvolvedores como Security Champions, né? Isso. Então a gente vê que tem que delegar, né? Tem que dar responsabilidade para o cara, né? E por isso que eu tinha mencionado, ele tem que entender o que está acontecendo, por que existe, qual que é o propósito do controle, ele tem que acreditar, né? Ou seja, parte da cultura, para que ele defenda e ele seja o capitão, né? O champion lá da squad dele, né? Para ele ser primeiro, né? O primeiro cara que vai tirar a dúvida ali do pessoal mais júnior ou, né, de quem for. Né, e que vai ou tirar dúvida ou puxar a orelha de alguém que está querendo sair fora, né? Ele tem que ser o cara que vai colocar, o primeiro cara que vai colocar no trilho, né? E aí depois que passou todo, né? Passou pelo todo o pessoal de dev, ainda mesmo sobrou alguma coisa, aí vem para a segurança, né? Bater o martelo, vamos chamar assim, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Estou aqui para te ajudar, né? Muito bom, excelente. Muito bom, Guilherme. Daniel, para você, além do seu comentário, obviamente, você tem total liberdade, também aqui, só complementando esse tópico do Champion, Daniel, o quanto que você tem encontrado com Champions aí no seu caminho, e se você acha que os Champions e os Security Champions, no processo, em todo esse desafio que a gente está tratando aqui, o quanto você acha que isso facilita no dia a dia? Aí depois eu passo para o Rodrigo, que também pediu a palavra. Sim, a gente tem visto cada vez mais no mercado, né, essa figura do, não só do champion, né, mas também do analista de segurança, que ele está mais integrado ao desenvolvimento, né, à operação e ao negócio em si, né. Realmente é um desafio você encontrar livre no mercado para contratar esse tipo de profissional, né, eu acho que esse é um dos principais desafios aí. Mas que precisa ser encarado, né? E um ponto que eu queria falar aqui, a gente falou bastante aqui sobre cultura, né? E a cultura, ela precisa ser formada porque a cultura, ela está acima do processo, né? O processo, ele pode ser burlado por alguém motivado o suficiente, né? Mas a cultura é um negócio muito maior, né? E que vai permear todo mundo ali, né? Então é preciso realmente formar isso aí, formar uma cultura de segurança, né, dentro do desenvolvimento ágil, né,
para que você continue garantindo aí as entregas de maneira segura também, sem perder a agilidade. Perfeito, muito bom. Excelente. Rodrigo? Eu não consigo me segurar, né? Acho que eu tenho que falar de resposta de incidente, né? Então, a volta também faz muito sentido. Você ter um desenvolvedor no time de resposta de incidente faz muito sentido para a gente tocar o nosso dia a dia e para fomentar essa retroalimentação, né? Ele entende e vai trazer. Não tem jeito, né? A resposta de incidente começou na infraestrutura e o mundo de aplicação estava muito distante durante muito tempo. Então, a gente começa a falar agora, né, de segurança para código. A gente já fala de segurança para código há bastante tempo, mas isso está começando a entrar na veia agora. Então, para o mundo de resposta de incidente, os ataques cibernéticos, o papel do desenvolvedor no time de resposta a incidentes é chave para o sucesso nessa retroalimentação para os times de Champions, né? E aí um tema que eu também não falei, que é a parte de código de automação para infraestrutura, né? Infraestrutura as a code. Você tem que tratar esses códigos também como artefato valioso de código, artefato para ser verificado, como artefato que você precisa estar olhando. E aí o time de resposta de incidente consegue te dar esse retorno, porque o desenvolvedor clássico, ele ainda não tem o domínio ainda, né? A infraestrutura ainda é um detalhe, o foco dele ainda é entregar a aplicação, por mais que essa cultura do DevOps já esteja um pouco mais avançada e um pouco mais na frente do DevSecOps. Muito bom. Daniel, você pediu e depois o Kleber também. Só complementando aí o que o Rodrigo falou, né? É uma coisa que a gente tem visto mais assim, né? É não ter mais... Veio primeiro com a operação, né? De você não ter mais o analista de sustentação separado da equipe de desenvolvimento, né? Então, uma boa prática é você colocar os desenvolvedores numa rotação, né? Claro que você não vai deixar alocados, né, na sustentação, assim, competindo com o projeto, mas colocar numa rotação de sustentação, porque precisa dessa experiência, né, da implicação do que acontece no incidente, como que você se recupera do incidente, tanto no nível de operação, quanto no nível de segurança também, né. Eles precisam participar dessa solução também, para aprender, para aprender na marra, né, as dificuldades que fugir desse processo, né, para aprender na marra as dificuldades que são criadas, né, se você foge desse processo, né, então precisa desse aprendizado também pelo lado dos desenvolvedores. Eu acho que esse ponto que o Rodrigo mencionou, assim, colocá-los na resposta do incidente, né? Vem cá, né? Vamos aqui, vamos também aqui desse outro lado. É didático, eu acho importantíssimo, e a gente tem visto isso cada vez mais no mercado também. Muito legal, eu também gostei muito boa aí a colocação do Rodrigo e reforçada pelo Daniel. Kleber? Boa, fantástica essa discussão, muito bacana. E aí eu vou pegar alguns pontos para anotar. Vocês não têm noção da quantidade de perguntas que está aqui, eu estou ficando tontinha. E olha que legal. Falando do Champion ainda, e eu vou dar um exemplo aqui, eu lembrei, vocês falando, lembrei de um caso que, assim, o processo, e a gente fala que o processo de aculturamento é legal, porque quando a pessoa entende o benefício para ela compra aquilo de um jeito que fala assim, ela vira um novo Champion para a gente. Então, eu tenho um caso de um desenvolvedor, de uma equipe lá, que ele é super crítico, conheço ele há anos, e ele sempre ficava, não, porque a gente tem que agilizar mais, o processo tem que ficar melhor, tal, e aí a gente começou todo um trabalho com ele dentro de fazer os software dele, build, quebra de build, microserviço, quebrar os sistemas monolito dele menorzinhos, sistemas menores, tal, e como a gente começou a fazer esse trabalho, e a gente começou a falar assim, cara, vamos investir um tempo nisso aqui, que isso aqui vai te dar o benefício que você quer, e ele falou assim, tá bom, mesmo crítico, e assim, mesmo sendo uma coisa padrão, ele falou, vou acreditar. E ele comprou, por exemplo, essa briga com a gente. E a gente fez toda uma estrutura de CI/CD para ele, pipeline, colocou o processo de segurança, colocou... Depois de um tempo, quando ele começou a entregar melhor e mais rápido, esse cara que é um formador de opinião dentro da empresa, ele é um cara que é formador. Ele, assim, no dia que eu recebi um e-mail dele, que a primeira mudança dele, o código que ele cometou em desenvolvimento, passou dentro da esteira, chegou em produção automatizada, ele mandou um e-mail que parecia assim com aqueles e-mails de conquista, de vitória, né? E aí eu só copiando todo mundo, copiando o diretor dele, olha, entregamos a nossa primeira mudança automatizada, e aí eu só respondi isso, assim, meu caro, se você mandou esse e-mail elogiando e você está feliz,
quer dizer que o nosso objetivo foi cumprido. E aí, ele virou, dentro da estrutura dele, ele falou, vamos investir. E aí ele virou um champion. Ele foi aquele cara que a gente investiu pela entrega dele. Ele foi formado, a gente fala no fogo e ferro, mas assim, quando ele viu aquilo, ele virou e começou a replicar dentro da estrutura dele. Esse do caso do champion. Do caso do dev ali tratar incidente, cara, é uma boa prática isso, né? O cara passa pelo processo de desenvolvimento, projeto, entrega, conhece o negócio, e, de novo, não é ele ir para uma área, a parte de operação, não quer dizer que ele tá agora sem projeto, não, ele vai sentir a dor, né? A gente dentro da B3 ainda, a gente não está na maturidade de falar que, por exemplo, a nossa operação está com a Squad, né? E aí até entrando num ponto que a gente está implementando agora, experimentando muito, é a questão de criar system teams dentro das cadeias ágeis, que é trazer as áreas cross mais próximos das cadeias, das squads, para priorizar o processo de desenvolvimento, entregar infra mais rápido, sistemas, ambientes mais rápidos, apoiar o time de dev para acelerar o processo de entrega. Mas não, a gente não está falando que a operação ainda está dentro desses times, né? Então, isso é uma cultura que a gente está tentando trazer e traz benefício quando você fala de agilidade, sendo que dentro desse system team a gente coloca o profissional, o analista de infraestrutura, o cara de segurança, para quê? Para todo mundo conversar a mesma história, né? Para falar de produto. Falar a mesma língua, né? A língua. Ele vai pegar, e aí ele sai de uma questão do tirar ticket, né? Aquele modelo que o cara de infra, operação, ele recebe uma demanda. Não, vamos lá na PI, vamos entender o produto, o que é aquela necessidade do cliente, quebrar aquela feature, aquela história, às vezes está lá na PI e a gente fala, isso aqui vai ter uma demanda de infraestrutura, de segurança, de teste, ajudar a implantar uma cultura ágil de segurança, de desenvolvimento, já no começo, quando a gente está desenhando, né, a história. Então, esse ponto, amarrado ao que o Rodrigo falou do IAC, que é fantástico, e eu falo porque, dentro de casa, quando a gente começou a ganhar, eu estou dentro da diretoria de infraestrutura hoje, quando a gente falou assim, trabalhamos muito a questão de software, entrega contínua de software, e aí quando a gente chegou na maturidade, a gente começou a falar de nuvem, aí senta na minha frente, gente, precisamos falar de IAC de forma séria, ou seja, como é que eu embarco o meu código de infraestrutura dentro da release de aplicação, e eu faço sim, quando a gente fala de entrega contínua, a gente está falando de aplicação mais infra, e é uma quebra de paradigma para ele, por quê? Primeiro, que é o novo, né? E aí aquela coisa que você quebra o paradigma, porque assim, o seu analista de infra olhando assim, falando, Kleber, a gente vai pôr o web app lá, a gente vai criar um web app, o código, e vai colocar dentro do código lá, e assim, não, mas o cara, ele pode mexer, assim, cara, é isso, é uma release. E lá dentro, aquela release, a gente está levando tudo. E aí quebrar essa parte que eu acho que alguém falou aqui do risco, né? Cara, é medir o risco. Realmente, aqui eu tenho que fazer isso, eu tenho que quebrar esse paradigma e começar a embarcar realmente a infraestrutura dentro do mundo da entrega contínua, que aí a gente começa a falar de estar trabalhando de forma consistente, unida e trazendo todos os benefícios que a gente está falando de uma entrega contínua, ágil, né? Aí amarra com esse... Kleber. Ó, sua fala já provocou reações aqui. Eu vi aqui as mãozinhas. Espero que não seja de tapa, mas beleza. Não. Pedidos de palavra aqui, ó. O Paulo, Daniel e acho que é Paulo, Rodrigo e depois Daniel, se eu não estou errando aí a ordem, mas tanto faz, todos vão falar. Paulo. Não, mas é fantástico isso que o Kleber falou, que o Rodrigo falou, né? A quebra de paradigma também é do pessoal de infra, de segurança, porque a gente está dando poderes para o time de dev efetuar uma subida completa, que é a ideia da DevSecOps, né? Então, quando a gente também teve aqui interno essa visão e começou a falar, meu Deus, é isso mesmo? Paramos e falamos, sim, a maturidade que a gente está dando para o time de desenvolvimento é uma maturidade que ele vai estar atuando em determinado momento com o outro ou com outro chapéu. E fazendo todo o processo de entrega. A gente está dando um poder para ele. Mas, claro, a gente tem que entregar esse poder para as pessoas que estão com possibilidade e com conhecimento para ter esse poder. E é essa a ideia, tá? A ideia, acho que da DevSecOps é justamente te dar o poder para todo mundo ter como efetuar e como chegar até lá. O até lá é entregar no final, até o usuário, aquela aplicação. Com tudo. Muito bom. Daniel. Só reforçando um ponto aqui que o Kleber e o Paulo falaram, né, que só lembrando assim, historicamente, né, no começo também havia resistência em muitos lugares dos desenvolvedores, dos gerentes de projeto ou de produto, né,
com a implantação de esteira DevOps, né? Então, basicamente, o que era? O cara estava martelando uma pedra lá com a mão, né, e um martelo, e estava tentando chegar para ele e falar, olha essa britadeira aqui, né, que vai agilizar o seu trabalho. E tinha uma resistência muito grande. Pô, mas daí eu vou ter que ligar isso aí, vai atrasar meu projeto, vai atrasar minha entrega, né? E depois que começou a implantar isso aí viu o ganho e a velocidade e a agilidade que isso traz, né? Mesma coisa para o pessoal de infraestrutura. Eu gostei muito do que o Rodrigo e o Kleber falaram também, com relação da infraestrutura como código, né? Também uma resistência muito grande dos analistas de infraestrutura com a infraestrutura como código, né? Por descrédito, por não acreditar mesmo, né? Achar que é muito incrível, né? Etc., e que vai trazer mais complicação. E também vinha com uma cultura, né? De tratar a infra como um animal de estimação, né? Que você tem que cuidar, etc., né? E a infraestrutura como código, ela vem para tratar como gado mesmo, né? Quebrou, joga fora, põe outro, etc., né? Então, também tinha uma resistência, né? E essa resistência ela foi sendo quebrada, e daí foi criando uma cultura, quando os ganhos começaram a ser percebidos, etc. E a mesma coisa é com a segurança, né? A segurança vem trilhando esse caminho também, né? Porque os ganhos são reais também, são palpáveis, né? Traz qualidade de vida, principalmente, né? Para os desenvolvedores, para a operação, para os analistas de segurança. Ótimo, né? Traz qualidade de vida, é muito bom. Ninguém mais dorme, só isso, gente. Não era só segurança, mas ninguém mais dorme, né? pronto. Se segurança não dorme, ninguém mais dorme, né, Paulo? Muito bom. Rodrigo, você tinha pedido a palavra e depois o Guilherme. Você quer complementar? Esse assunto está ótimo. Complementando, botando um pouco mais de pimenta na história, né? Aí a gente está falando de infraestrutura, a gente ainda não falou dos secrets, né? Porque antes, quando a gente olhava para a estrutura propriamente dita, a gente passou a colocar num cofre de senha e gerir essas sessões de forma privilegiada. Agora, como é que a gente faz com as credenciais dentro do código, né? E aí o cofre de senhas, para a gente gerenciar essas senhas, os secrets dos containers, passa a ser uma outra quebra de paradigma, né? E aí, como o Daniel falou, o cara que já estava lá, pô, super feliz, né? O servidor tem nome, tem o petzinho dele ali, cara. E passa a ser gado, isso tá no cofre, é isso mesmo. Já passei por esse processo antes. O cara já tá traumatizado, ele toma aquela segunda lapada, né, e a resistência é inacreditável. Mas em contrapartida, né, a gente não quer ter o nosso nome na lista dos incidentes, né? Então o final da história é sempre esse. E o negócio quer ter os seus negócios, mas precisam estar seguros, né? Então, quando a gente olha o fim, né, na ponta do processo, aí o fim justificam os meios, né? Os fins têm que justificar os meios, né, Rodrigo? E a gente está falando de credencial, né? Resposta a incidente também vai tomar uma dessas aí, né? Fala, em qual servidor que foi? Ah, não existe mais. É com você mesmo, Guilherme, uma hora. Você pediu já fazendo um comentário aí. Complementando ainda no IAC, né? Acho que um bom recurso que a gente tem para usar, né? Para conseguir dar essa autonomia para os desenvolvedores ou para o pessoal de operação, para quem seja que precise atuar, né, para fazer uma entrega mais rápida, né? O termo da moda é os guardrails, né? Então a gente vai lá, cria políticas, define controles que não vão deixar o pessoal sair fora de uma boa prática ou de um controle que seja crucial para aquela aplicação esteja segura, né? Então, acho que, especialmente o ambiente de cloud, né, facilita a gente ter esse tipo de controle, né? Ó, cara, marcou uma configuração errada, já não deixa aplicar ou já corrige automático, né? Então, acho que isso auxilia muito o time a conseguir, né, delegar atividades, especialmente de infraestrutura, né, para os demais times. Perfeito. Pessoal, o bate-papo está ótimo, a hora voou. Eu agora olhei aqui o cronômetro, e o meu, né, vai aqui só chegando aqui perto do final, mas eu queria fazer um desafio para vocês. Assim. Tem algumas perguntas aqui, eu vou trazendo, acho que dá tempo aí de trazer algumas, e eu coloco aquele que se candidatar, e apertar primeiro aí o pedido de resposta, eu vou passar a palavra só para ver se a gente atende também aqui a demanda de quem está acompanhando com a gente. Primeiro, um recado aqui
insistente do Robson de Oliveira Neto, dizendo: eu tive a oportunidade de trabalhar com o Kleber, e nessas duas oportunidades, 2005, 2008, e depois de 2017 a 2018. Então, gostaria de parabenizá-lo pela transformação digital e evolução que ele trilhou dentro de uma mesma companhia. Abraços. Então, o Robson insistindo aqui em falar da sua transformação digital, Kleber. O Muito Robson, legal, né? Muito Robson legal. É um cara fantástico, aí trabalhou comigo muito tempo, e vou te falar que no começo bateu ali muita Bíblia comigo ali para poder fazer um processo ali. Boa. Muito bom, muito bom. E a Nathalie, acho que é assim que fala o nome dela, também aí da turma de vocês, está perguntando aqui rapidamente, ela da B3, se é possível garantir o desenvolvimento seguro para aplicações novas em microserviços em legadas na mesma proporção. Quem pode responder rapidinho aí a Nathalie? Daniel? Bom, quando a gente fala garantia, acho que ninguém de segurança levanta a mão, né? Eu senti isso, ficou um silêncio. Aí eu passei para o Daniel. Falei: Daniel, help! Olha, garantia, como o Paulo disse, não existe, né? É uma palavra forte, né? E os sistemas legados... Mas os dois ambientes, o microserviços e o legado, onde você acha que está... Não, realmente é difícil tem dizer onde está mais fácil, onde está mais difícil, né, Daniel? Não, olha, o microserviço ele já nasceu um pouco mais nessa cultura, né? Então, eu acho que o desafio maior está nos sistemas legados mesmo, né? Como você garantir a agilidade, né, de você mover aqueles grandes monolitos no mesmo passo que os sistemas mais modernos se movem, né? Então, esse tem um grande desafio também. Muitas vezes o que acontece é você pode ter uma agilidade maior, né, especialmente se você também consegue movimentar os dados junto com os monolitos também, você pode ter uma agilidade maior na sua esteira, né, mas fica ainda o desafio de fazer o deploy na produção, né, você fazer um microserviço, tirar ele pontualmente né, fazer um upgrade contínuo, né, você faz o que é chamado de rolling upgrade, ou um AB, um canário, alguma coisa assim, né? Você fazer isso no monolito é muito mais complicado, né? Então, às vezes, você consegue agilizar a esteira até chegar na produção, né? O Kleber falou lá atrás, né? Sistemas vermelhos, né? Muitas vezes os monolitos são os vermelhos, né? Então, você não vai fazer o deploy no meio do dia, né? Você tem uma esteira muito rápida, né? Mas chega lá na hora, vai ter que ter um agendamento, né? Não tem jeito. Tá bom. Se a gente trocar acho que a palavra, só complementar, trocar a palavra garantir como desafio, aí acho que fica mais claro que o legado é o maior desafio, até mesmo pelo impacto que você tem sobre toda a companhia, né? Como o próprio Rodrigo falou. Exato, muito bom. Esclarecido aí o ponto, obrigada aí pela pergunta também, o time da B3 acompanhando a gente. Agora o time da Eletrobras, o Felipe Batista, perguntando como é tratado os testes da AST-SAST em aplicações legadas e em novos projetos. Se alguém pode rapidamente contribuir com essa questão também. Vamos ver se alguém... Opa, o Guilherme levantou. Ótimo, Guilherme. Cara, isso é difícil, aplicação legada, cara. Porque eu não vou te dar a resposta que você quer, que tipo, você tem que fazer assim, tá? Talvez eu te dê uma parte do que você precisa, mas... Imagina que você tem uma aplicação legada com milhares de linhas de código, e você vai lá, compra uma solução de análise estática e coloca ela para funcionar. Passa esse monolito lá, e aí você vai ter um backlog gigantesco de código antigo que não foi analisado na hora. Que às vezes os seus desenvolvedores nem estão lá, o cara que fez o código já mudou a equipe inteira. Então, você vai ter um débito técnico enorme, né? E aí você imagina o cara com a pressão de colocar um código, uma funcionalidade nova em produção, ter que ir lá e revisar um backlog enorme de apontamentos de análise estática, que às vezes pode ser que seja uma solução nova, você ainda está fazendo tuning de falso positivo, etc., né? Então, imagina se você está nessa etapa, você também está começando no processo de aculturamento, então você vai ter uma enxurrada de desafios, né, culturais, de ferramental, de tecnologia e do próprio software que está passando pela esteira. Então, cara, o segredo começa pequeno, convence o desenvolvedor que é importante, começa pelo código novo, né?
bota lá no seu pipeline, new code passa pela esteira. Old code você vai tratando aos poucos, aí você vai e convence o cara a criar um plano de ação para tratar o backlog, porque senão o cara vai tirar você da jogada. Tá? Ele vai acabar tirando você da jogada. Rapidinho ainda essa pergunta, Rodrigo e Kleber pediram a palavra. Vou pedir só para vocês serem mais concisos, para ver se a gente não consegue trazer mais algumas aqui. Rodrigo. A boa notícia é que a transformação digital vai engolir essas aplicações, né? Então você respira fundo, seja resiliente, confie nas suas outras camadas de segurança, né? Você aliar outros controles de segurança nesse código velho, né, faz muito sentido. O AF faz muito sentido, né? Dá trabalho você tunar, botar no modo ativo, mas faz muito sentido para essas aplicações legadas. E um pouco daquilo que eu falei, né? O código customizado muitas vezes é a ponta do iceberg. Muitas vezes a gente vê aqui que a grande maioria das varreduras, principalmente da varredura estática, né, aponta muita falha de código para essas bibliotecas que são embutidas, né? Então, de repente, fazer o upgrade da biblioteca pode fazer sentido. Talvez você não consiga ir para a última versão, mas você subindo, né, para você não ter que fazer tanta integração das chamadas de API, você de repente consegue subir a versão dessa biblioteca sem tanto prejuízo. Você vai identificando esses quick wins e consegue diminuir um pouco o problema. Perfeito. Kleber, rapidinho, complementando essa pergunta. Sim, é muito na linha que o Rodrigo falou. E aí a minha recomendação para a pessoa assim, se realmente é uma aplicação legada, importante, e tem o desejo de corrigir isso, talvez seja o momento de você começar a reescrever sua aplicação e sair desse monolito. Não tem mágica. Talvez você tenha aí a resposta que você precisa. Talvez você está com a resposta que você precisa para levar para um executivo e falar assim, ó, cara, chegamos num momento que temos que reescrever isso e fazer direito. Boa, excelente. Mais uma rapidinho aqui para Daniel. Daniel, no seu processo de acompanhar os devs, né, o processo de DevSecOps, você acha que as organizações já estão fazendo essa entrega de dados dentro ou preocupadas com a compatibilidade com a LGPD? O quanto a gente já comentou isso no início, mas o quanto você está vendo isso hoje acontecer no mercado? Sim, é uma preocupação muito presente, né, na maioria das empresas, né, especialmente depois da entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né. Então, existe mesmo essa preocupação, né, e procurar solucionar esse conflito entre você continuar atendendo as suas esteiras, a distribuição de dados de uma maneira, né, para suas esteiras, sem você pará-las ou sem você prejudicar a qualidade das entregas, né, mas garantindo já na distribuição dos dados a segurança, né. Então, é uma preocupação cada vez maior, cada vez mais presente, já vinha de antes da entrada em vigência da lei e só começou a aumentar, né? Já vinha, e muitas empresas, assim, às vezes, nem tão preocupadas, às vezes, apenas com dados pessoais, né, dependendo do escopo do negócio, mas também com dados secretos, confidenciais de negócio mesmo, né? Então, existe uma preocupação muito grande também com relação a esse vazamento desses dados, né? E cada vez mais presente a preocupação com a distribuição dos dados, né, em solucionar esse problema de distribuir os dados de maneira segura para suas esteiras também. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, e aí eu acho que, de certa forma, a gente respondeu um pouco, mas a pergunta, além dessa, tem outras insistindo nisso. Se hoje, aí no caso para o Paulo, né, e para o Rodrigo, se hoje realmente você acha que a segurança está preparada para fazer parte dos acordos e atuar efetivamente, trazendo valor com agilidade, participando de cerimônias de um PI Planning, usando o framework SAFe, o quanto que realmente vocês acham que a segurança hoje também está, além da gente cobrar aqui a maturidade e o aculturamento dos devs, a pergunta no sentido de quanto a segurança também não tem que se aculturar. Rodrigo e Paulo podem responder? Rodrigo, por favor. Eu acho que isso começa do patrocínio do CISO, né? Então, a partir do momento que o CISO já entende, e isso é claro que intrínseco, já melhora muito a adoção. O outro ponto é que existem ferramentas, a tecnologia, como a gente já discutiu aqui, é vasta, as metodologias também são vastas, então
estamos preparados. Eu entendo que a segurança pode dar esse recado e é uma jornada que não consegue ser solitária, né? Justamente essa integração é muito importante, dos times de desenvolvimento com os times de segurança, tendo o patrocínio do CISO, assim, não tem outra resposta. Acho que é nessa linha, né, Paulo? Concordo plenamente, então, Paulo, Rodrigo. depende do seu patrocínio, hein, Paulo? Eu acho que o patrocínio não só nosso, né, no caso... Opa, o CISO já vai escalar, Rodrigo. Você colocou... Com certeza. Esse debate está maravilhoso, né? Mas acho que o patrocínio do board da empresa, todo o corpo diretivo da empresa tem que patrocinar. Eu acho que a gente recebeu esse patrocínio aqui hoje da companhia, o Univest hoje entende os princípios de segurança em toda a companhia, não só na diretoria de tecnologia, que é hoje onde está a segurança, mas toda a companhia entende que a segurança é importante e ela é necessária. O desafio, a pergunta é justamente o nosso desafio, que é elevar a segurança como um todo e dar continuidade de forma ininterrupta, sempre de forma contínua, elevar a segurança e mantê-la no nível necessário e quanto mais elevado. Perfeito. Bem, chegando aqui no finalzinho, um comentário aqui que eu achei interessante, tem vários aqui, mas em relação à colocação do Rodrigo, a volta da figura do desenvolvedor ao incident manager é uma prática que nós, dos times de mainframe, tínhamos, viu, Rodrigo? Quanto às outras práticas, precisam ser revistas e resgatadas pelas atuais equipes ágeis, né? Então, só para pontuar aí o quanto que algumas práticas antigas podem ser resgatadas de ambientes, uma turma aí que já viveu outros momentos, trazendo aí, reforçando boas práticas, né? Muito boa aqui o comentário da plateia. Daniel, estamos chegando no final, queria te dar a palavra aí para, não sei se conclusão, mas de pontos de reflexão. Eu, particularmente, Daniel, achei fantástico. Plateia aqui toda agradecendo e pedindo bis, que é ótimo, né? E então eu queria aí que você fizesse comentários finais aí, por favor. Então, primeiramente, né, agradecer o convite e de poder participar com o Paulo, com o Rodrigo, com o Guilherme, com o Kleber aqui. Gostei muito da conversa, né? O ponto de reflexão aqui fica sobre realmente a necessidade da segurança como uma área colaboradora, né, e não meramente uma área supervisora, que vai contribuir com a formação de uma cultura de desenvolvimento ágil, né, e sistematizar e colocar isso dentro das esteiras de desenvolvimento para garantir o desenvolvimento seguro, né. A preocupação de você não prejudicar, de você sempre pesar custos, benefícios e riscos, né, custos de implantação de uma determinada medida de mitigação, versus o tamanho do risco, né, e versus o benefício que isso vai trazer, né, tanto para o negócio ou não, né. Então, é importante ver segurança participando desse processo junto com o desenvolvimento e operação, né, e trazendo esse cenário mais colaborativo aqui, e sanando, né, os diversos desafios, né, tanto de infraestrutura como código, como que você garante a segurança, né, da sua infraestrutura, né, quando você vai fazendo deploy automático, quanto de distribuição de dados de maneira segura e permanecer, preservando a agilidade disso, né. Então, são todos desafios aí que a gente sempre precisa ter em mente, né, que tem solução e precisa da colaboração de todas as áreas aí para a gente conseguir sanar esses pontos aí. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, e obrigado pelo papo aí, pessoal. Muito bom, né? Eu quero agradecer também, nominalmente aqui, Paulo Conduta, muito obrigada, forte abraço. Graça, é um prazer estar aqui, trocar as ideias do nosso grupo, acho que é fantástico e rico essa troca de informações aqui e trazer outros líderes de outras áreas também, eu acho que é bem importante para a gente levar e fomentar a segurança como a gente quer. Foi bem legal, né, toda a Paulo? cadeia. Exato. Achei exatamente. Bem legal. Achei que daqui para frente agora a TVD, aí com o apoio da Delphi, conseguimos aí fazer um negócio sensacional, fazer esse mix aí, achei fantástico. Rodrigo, obrigada. Foi muito legal, né? Muito obrigada.
A você Eu que também. agradeço, os debates são sempre sensacionais, né? Como o Paulo falou, a pluralidade de várias empresas, vários ramos, várias visões de negócio diferentes, né? A gente está falando Bacana, aqui do né? setor financeiro, óleo e gás, todo mundo junto, e isso dá muito conforto para a gente falar de um tema que a gente gosta tanto, que a gente vive tão intensamente, né? E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Verdade, verdade. Kleber, obrigada. Espero que você tenha gostado da estreia aqui na TVD. Convidadíssimo, a casa é sua. Volte sempre. Muito obrigado, bate-papo super gostoso, super legal aí com feras aí que estão aí transformando essas empresas, grandes empresas, né? E fica um recado aí para a galera que viu esse conteúdo e fala assim, não, mas pô, tanta informação, mas e aí, como é que eu faço? Cara, cultura. Tem que insistir, tem que colocar cada empresa no seu momento, cada empresa na sua jornada, não tem uma jornada melhor do que a outra, tem o quê? A insistência. É a gente Bater na continuar lá, Bíblia. isso lá, e a gente consegue, no final das contas a gente consegue. E resiliência também. Resiliência. Muito bom, muito bom. Rodrigo, você pediu a palavra, quer só fazer um comentário aí? Não, aqui. Foi aplauso para o Kleber. Aplauso. Tudo se resume à cultura, acho que é a palavra-chave. Com certeza. Guilherme, obrigada também pela estreia, pela disponibilidade. Estaremos sempre aqui. Como eu falei para o Kleber, a casa é sua, porque já é do Paulo, Conduta, já é do Rodrigo, e agora vocês também. O assunto dá para passar o resto do dia aí conversando que não acaba, né? Tá super leve, tá bem legal. Muito bom. Daniel, você pediu aí, estava aplaudindo, ou você quer ainda... Só aplaudindo. Só aplaudindo, né? Só aplaudindo. A menção sobre a formação de cultura, né? E que é um processo, né? É um processo essa formação, é um passo de cada vez, ninguém pula 10 degraus, né? Vai um de cada vez e vai indo, né? E tem que ter sempre em mente onde você quer chegar e ir caminhando devagarzinho, né? E lembrando sempre que o ótimo é inimigo do bom, né? O case que o Kleber trouxe, né, de você pegar um cara, né, e aí acho que é uma coisa que eu recomendaria para quem está começando, né, pega pelo menos um, leva ele até o final, que ele vai ser um cara que vai ser um exemplo prático do poder dessa mudança, entendeu? Ficaram muitos insights, né, Guilherme? Sim. Muito. E aí, complementando até o que o Kleber falou, Kleber, além de quando quem acompanhou, né, ficar pensando, nossa, muita coisa para... Mas quem quiser rever os melhores momentos também, hoje ainda a gente vai disponibilizar o link desse fantástico conteúdo no nosso canal no YouTube. Então, aqueles que quiserem rever e, ao mesmo tempo, compartilhar, eu acho que vale super a pena ir contribuindo para o aculturamento. Daniel, muitíssimo obrigada, foi excelente, mais uma vez juntos aqui, né? Agora num modelo mais amplo, uma participação aí sensacional da audiência, então só agradecer aí a você, ao time da Delphix, aí a toda a turma que ajudou a gente a estruturar esse conteúdo. Pessoal, aprendi muito, foi sensacional, adorei, o tempo voou, plateia aqui toda agradecendo, e com certeza teremos sim um BIS, vamos voltar e trazer os profissionais aqui novamente para esse super bate-papo. Um excelente dia, muito obrigada, continuem acompanhando a TVD. Um abraço, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Parabéns. Abraço. Tchau. Bem-vindos à Delphix, a empresa líder no setor de dados para DevOps. Nosso objetivo é inspirar e moldar a forma como as principais marcas usam dados para crescer e servir a seus clientes. Sabemos que dados são a base da transformação digital e, por isso, desenvolvemos uma plataforma que combina entrega e administração de dados para DevOps com a conformidade de dados. Assim, entregamos a última barreira para os pipelines modernos de CI e CD, a camada de dados. Aceleramos a jornada para a nuvem e possibilitamos uma transformação na experiência dos nossos clientes com tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial. Somente a Delphix oferece uma plataforma que integra dados para DevOps com o mascaramento destes dados. A Delphix automaticamente encontra e mascara de forma irreversível os dados sensíveis, eliminando o risco de exposição de dados pessoais em conformidade com regulamentos de privacidade de dados, incluindo a LGPD.
O fato é que toda empresa é uma empresa de dados. Os dados são a última fronteira de automação e atravessá-la é crucial para que sua empresa possa se manter competitiva. E é por isso que nós, da Delphix, somos apaixonados em transformar os negócios e o mundo com a utilização estratégica dos dados. Sempre inovando de maneira responsável, apoiar uma diversidade de empresas com nossa plataforma de dados para DevOps é uma missão importante. Acreditamos que uma economia diversificada e responsável garante mais empregos e promove igualdade e estabilidade globais. Acreditamos no movimento ESG e nos unimos ao Pledge 1% como um compromisso com a sustentabilidade global. Grandes empresas como Natura, Banco Carrefour, Americanas usam Delphix para acelerar a transformação digital. Acelere e reduza riscos na transformação digital. Com a Delphix, você terá maior efetividade e um total controle de dados. Desbloqueie o poder dos dados de sua empresa com a Delphix.